Você assiste a mais um roteiro espiritualista. Hoje nós estaremos conversando sobre a tradição Sufi. Essa tradição vem do Oriente, tem umas centenas de anos e fala sobre o autoconhecimento e o contato com o divino. Para nos falar sobre o sufismo, está aqui o médico Paulo Tavares. Paulo, seja bem-vindo ao Roteiro Espiritualista. Obrigado. Bom, para abrir a nossa entrevista, nada melhor do que saber de onde veio esta tradição. Pois é, Ana, eu teria imenso prazer em responder a você de onde vem a tradição, mas eu te confesso que eu não tenho assim, essa resposta, porque o que se conhece da tradição começa mais ou menos nos anos 800, 700, na tradição da forma como a gente conhece ela hoje. Mas os grandes mestres falam que ela sempre esteve oculta nas grandes religiões, né, como uma parte esotérica ou de ensinamento mais profundo das religiões. Então não se tem claramente uma data ou um evento que possa se dizer assim que a tradição sufi começa ali. E como é que ela surge organizadamente? Qual é o ponto em que a gente poderia localizá-la historicamente? A tradição sufi é uma coisa muito grande, né? Eu diria que eu sei muito pouco dela, apesar de estar há 20 anos estudando. A parte que eu sei é de uma escola da tradição sufi, que aí eu sei que a origem, né, começa no Afeganistão, por volta do ano 1000 e poucos, né? E nessa escola eu tenho mais ou menos ideia de como que as coisas foram caminhando, né? Ela hoje é uma escola que está voltada para o Ocidente, mas se conta histórias dos anos 700, dos anos 600, de alguns trabalhos sufis, né, de autoconhecimento, mesmo perpassando a história da Cabala, da Rosa Cruz e de outras tradições esotéricas que o Ocidente conhece com outros nomes, mas que fazem parte de uma grande tradição. E por que você diz que ela, de certa maneira, perpassa as grandes religiões existentes? Porque a tradição sufi, ela não tem, por exemplo, assim, um monopólio de uma sabedoria. Quer dizer, ninguém tem o monopólio da verdade. Algumas pessoas, ao longo da vida, se dedicaram muito para entender as verdades humanas e fazer com que o homem passe pela sua vida causando o mínimo de transtorno, né, ao seu redor. E esses camaradas, eles elaboraram uma técnica, que essa técnica tinha que servir não só para uma religião, ou para um povo, ou para uma época cultural, mas teria que ser uma coisa que atendesse à necessidade da humanidade como um todo. Então ela muda um pouco de figurino ao longo do tempo e passando de uma cultura para outra, mas a essência do ensinamento ela tem que estar pronta a ser usada em qualquer lugar. E a tradição sufi, ela tem alguma afinidade com as indagações gregas? Olha, é muito difícil a gente encontrar alguma coisa de conhecimento que não tenha afinidade com a tradição sufi. A tradição sufi é um corpo de conhecimento, e se você olhar na mitologia grega, se olhar na mística cabalista, se você olhar em várias escolas, né, você vai encontrar trabalhos semelhantes, porque o objetivo dessas escolas geralmente é o mesmo, né, o autoconhecimento, é o conhecimento do ser humano como um todo, e a gente não pode dizer que não tenha semelhanças. Agora, se uma herdou da outra, ou se a outra herdou de uma, é uma coisa muito difícil e também não é nosso negócio ficar puxando brasas para a nossa sardinha. O que é importante é que para algumas pessoas funciona, né? E tem ajudado algumas pessoas a se conhecer melhor, nada excepcional, uma situação de viver a vida de uma forma menos angustiada só. Não tem nenhuma mágica, não cura loucura, erisipela, nem espinhela caída, mas é um jeito do ser humano aprender a lidar com o mundo de uma forma menos impactante para o mundo e para ele mesmo. Paulo, e o que prega a tradição sufi para que se encontre esse autoconhecimento? A escola a qual eu pertenço, né, que é uma escola que chama Naqshband, ela trabalha basicamente com música, né, audição de algumas músicas, estudo de textos dos grandes mestres antigos, o Masnavi do Rumi, o Fir Mafirdi, outro grande mestre,
a linguagem dos pássaros, do Fariduddin Attar, que são mestres da Pérsia, do afegão antigo, né? E a repetição de alguns exercícios corporais muito simples, né? Que, de alguma forma, aumentam um pouco o estado de percepção do indivíduo, de atenção do indivíduo para com o mundo. Não na hora, não vai entrar em transe, não vai ficar vendo a tia que morreu, não tem nada disso. É uma coisa assim, vai criando situações dentro da neurologia do indivíduo que ele vai ficando um pouco mais atento às coisas do mundo, né? E às vezes você está em outro parâmetro, vivendo outra coisa, e você vê aquele ensinamento que você ouviu a certa hora, como que brota para você e você enfrenta situações de uma maneira diferente. Não quer dizer que às vezes é melhor, não, é diferente. Você tem uma percepção diferente. Isso tem uma certa afinidade com o budismo, né? Que é estar no mundo sem pertencer a ele. Eu acho que tem bastante afinidade, inclusive tem obras comparativas, né, entre budismo e sufismo. São caminhos muito nobres. Eu acho que existe a adequação do sufismo para o tempo de hoje, e deve existir, eu não conheço, a adequação do budismo para o tempo de hoje. O que é importante é que todo movimento sufi atual, pelo menos que tenha uma origem verdadeira, porque se você abrir o New York Times, tem 6 ou 7 mestres sufis se oferecendo para ensiná-lo. E eu não estou dizendo que eles estão certo ou errado, mas existe uma certa tradição, né, de cadeias de ensinamento, e hoje o ensinamento a qual eu pertenço é voltado para o Ocidente. Tem que pagar a conta de água, pagar a conta de luz, criar filho, ter esposa, pagar IPVA, e ao mesmo tempo está, digamos, também percebendo o que acontece no mundo mais sutil ao seu redor, né? Então não tira a pessoa do mundo, não tem mosteiro, não tem isolamento. Mesmo no seu ambiente de trabalho, durante 5, 10 minutos, você fazer um pouco de concentração e de colocar uma intenção clara do que você quer obter naquela situação ali, são técnicas relativamente bem adaptadas ao mundo ocidental. O sufismo tem uma certa afinidade com o islamismo. Seria a prática mística do islamismo, não é isso? No Oriente? Os ocidentais, ao conhecerem o mundo islâmico e ao conhecerem o sufismo, eles tiraram essa conclusão, né? Dentro do islamismo existem várias escolas de sufismo. A qual eu pertenço não tem vínculos islâmicos, eu não sou islâmico, não tenho nada contra os islâmicos, conheço pouco do islamismo, eu conheço a parte do islamismo que o sufismo me deu, né? Um estudo de alguns textos do Alcorão, de alguns eruditos antigos que leram o Alcorão e estudaram de uma forma mais refinada, mas é muito bom para mim, é muito confortável saber que eu não faço parte de nenhum grupo religioso específico, não que eu não goste de religião, é porque eu prefiro não ter uma carteira assinada com ninguém. Eu sou um sujeito livre para buscar o conhecimento onde ele estiver. Bom, quando a gente chama, né, uma prática espiritual de tradição, por que essa prática não é uma religião? Já que você falou sobre essa questão da religiosidade. Porque uma religião implica em dogma, né? Implica em, vou usar uma palavra meio difícil, proibições, né? Implica em um clero organizado, de forma que as pessoas se diferenciam uma da outra pela capacidade ou não que elas têm. E dentro de um trabalho do sufismo, eu não sei outras escolas desse tipo, não existe nem hierarquia, existe uma pessoa que ensina e o resto tudo que aprende, né? Essa pessoa que ensina, ela não tem ingerência sobre a vida pessoal de ninguém, ela não vai interferir na sua vida privada, ela vai ensinar através de coisas generalizadas, né? Assim, que servem como histórias, contos, atitude do indivíduo, e não existe nenhuma coisa a qual você seja obrigada a crer, a não ser a ideia de que existe um poder superior ao poder humano e que existe um mundo, eu diria assim, metafísico, algo desse tipo. Mas também não é importante você ter fé nessa situação. Você tem que entender que o ser humano é um ser mítico e que esse mundo mítico, imaginário, ele é traduzido em várias
tradições, cada uma do seu jeito, e o sufismo traduz isso de uma maneira. Né? Uhum. Então você tem que entender o que é aquele jeito, aquele, né, imaginário que foi formado ali. Mas não existe um dogma de fé. Né? Como, por exemplo, na religião que eu fui criado e a qual eu admiro e gosto, que é o catolicismo, você tem que acreditar que, simbolicamente, o corpo de Cristo, né, que é um grande ser espiritual, está contido na comunhão. Né? Na hóstia. Ou na hóstia, como se pode dizer. Eu não entro no mérito se eu acredito ou não, mas assim, isso é uma coisa que para ser católico você teria que acreditar. E dentro de uma escola dessa não existe a obrigação de se acreditar em situações dogmáticas. Você vai acreditar naquilo que aconteceu consigo, naquilo que foi vivenciado por você na prática. E como é que essa pessoa que orienta, né, a aquisição do conhecimento sufi adquire esse conhecimento? Digamos, mudando a pergunta para a sua situação. Como você, como o seu orientador sufi adquiriu a esse conhecimento para transmitir para você? No meu caso, coincidentemente, vem de uma tradição quase familiar. O pai dele era professor, o avô dele também. De sufismo. De sufismo. E eles foram como que passando, né? Da mesma forma como tinha antigamente, o alfaiate tinha um filho que ficava alfaiate, o sapateiro tinha um filho que ficava sapateiro. No contexto do Oriente, o fato de ser um professor espiritualista não era algo como é no Ocidente, que as pessoas acham que vai haver milagre, que se tocar no indivíduo vai iluminar. Não havia essa bobagem, essa fantasia. E era uma profissão como outra qualquer, eram pessoas que se dedicavam ao estudo, né? E então o sujeito formava seus filhos. Mas existe muitos casos de um mestre sufi ou de um professor sufi formar um discípulo que não é consanguíneo e conceder a ele a cátedra, ou a ideia de que ele pode ensinar outras pessoas. Entende? Mas o ideal é que sempre tenha uma cadeia de professores que possa remontar até alguma grande autoridade sufi. E algumas ordens, né, essa cadeia foi quebrada. Existe hoje, como em tudo existe, assim, se não houvesse ouro verdadeiro, ninguém faria ouro falso. Né? Só faz ouro falso porque dá valor. Então existe alguma coisa falsa de sufismo, existe alguma coisa falsa de budismo, mas isso não denigre, né, a natureza do ensinamento em si. Então, a cadeia, né, que é chamada de silsilah, né, ela sempre deve estar muito clara para o discípulo de onde vem aquele ensinamento e qual a procedência daquele saber. No seu caso, de onde veio essa linha de transmissão? Olha, até onde eu sei, né, de algumas comunidades afegãs, antes da guerra com os ingleses, né, portanto, em 1820, 30, quando o Afeganistão era ainda uma incógnita, algo como aconteceu com o Tibete, de comunidades que viviam envolvidas nessa situação, mas que não eram mosteiros, eram pessoas que intercambiavam com os habitantes do local, numa região que chama de Pagman, né, que fica perto do rio Amudarya, e eles tinham essa escola, e essa escola ela cresceu, então vieram todas as guerras do Afeganistão, que são inúmeras, né, e essas pessoas se mudaram para a Índia por um tempo, depois saíram da Índia e foram para Londres. E hoje o meu atual professor, que descende dessa família, mora em Santiago do Chile, numa casa normal, é casado, tem filho, paga os impostos, anda de automóvel, não tem nenhuma fantasia na história, né? E está inserido dentro de um contexto ocidental, é um produtor de cinema, é um sujeito que lida com imagens, né? Tem a vida dele profissional e tem essa vida, digamos, de ensinamento que ele também se dedica. Bom, eu quero que você comente para a gente um pouco desses ensinamentos da tradição sufi, de autoconhecimento, de contato com o espiritual. E vou te pedir para falar após o intervalo com a gente. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos a conversar com o médico Paulo Tavares sobre a tradição sufi.
Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Você está assistindo ao Roteiro Espiritualista, que recebe hoje o médico Paulo Tavares. Ele conversa conosco sobre a tradição Sufi. Paulo, no bloco anterior eu te perguntei, na verdade eu te convidei a comentar para a gente um pouco sobre essa tradição Sufi, o que ela ensina em termos de autoconhecimento, de contato com o divino. Bom, eu vou dar a minha experiência que isso não sirva como modelo para ninguém, porque a cada pessoa ocorre de uma natureza diferente, cada um sai de um canto, tem uma cultura, né? Eu levei uns 12 a 15 anos dentro do meu trabalho Sufi aprendendo o que eu não sabia, né? Assim, até eu entender que eu não sabia. Não é que eu não sabia atravessar a rua, ou contar dinheiro, ou assinar, essas coisas eu ainda sei. Mas que eu não sabia aquilo que eu achava que eu queria. Porque eu entrei na tradição com uma situação assim, egóica, de me tornar uma pessoa muito venerável e muito boa, e fazer o bem para os outros, até eu entender que eu era um sujeito completamente desprovido de uma ideia sobre mim mesmo. Então eu levei uns 12 a 13 anos aprendendo primeiro a ter a ideia de que era preciso aprender a aprender. E diz o sufismo que num copo que já está cheio não cabe nada. Então eu tive que esvaziar meu copo do que eu pensei que eu sabia sobre o mundo, do que eu pensei que eu sabia sobre as pessoas e principalmente do que eu achei que eu sabia sobre mim mesmo. Passado disso, né, vem uma fase que é mais ou menos, para mim veio uma espécie de um vazio, que agora eu não acreditava muito naquilo que eu achava que eu sabia, e também não sabia quase nada daquilo que eu achava que deveria aprender. E nesse espaço do vazio, né, então foram sendo coloridas algumas coisas, né, que hoje me servem de guia. E como é que a tradição faz com que você se encontre? Como é que ela faz te ajuda, te facilita nesse trabalho de autoconhecimento? Quais os instrumentos que ela apresenta? Bom, eu vou falar até onde eu me encontrei, porque ainda falta muito, né? Mas assim, uma das coisas mais importantes é primeiro, todo ocidental acha que tem o direito de saber. Ele acha que se tem um cara que ensina alguma coisa, ele tem a obrigação de ensinar a todo mundo. Isso não é verdade. Nenhum professor da tradição tem a obrigação de ensinar ninguém, nem ninguém dentro da tradição quer salvar o planeta ou salvar pessoas, não. Para você ter direito ao ensinamento, você tem que ter primeiro uma atitude humilde perante o ensinamento, né? E essa atitude humilde é exatamente isso que eu te falei. Primeiro você tem que desfazer toda a sua bagagem e depois de desfazer sua bagagem, ver se alguma coisa do que está naquela escola é útil para você. Porque também a tradição não é a solução para todas as pessoas do mundo. Outras pessoas vão encontrar em outras escolas, outras pessoas não vão precisar disso, né? Outras pessoas vão passar pelo mundo tão ocupadas com sobrevivência que nem vão se dar conta de que existe isso. E não há nenhum comércio de céu e inferno. Quer dizer, essas pessoas que estão vivendo a vida honestamente, trabalhando e tal, elas têm o mesmo direito que qualquer um estudioso do sufismo de ter... Ou de outra tradição, ou de outra tradição, de ter o seu contato com o divino. Não há um monopólio. Não existe garantia de ingresso, né, para o céu, né? Nem para a paz. Nem para a paz e nem para a felicidade, porque a busca não é essa. Quando você começa a conhecer a si mesmo, você leva muito susto. Porque o seu interior, né, a sua alma, é como uma grande cidade. Ela tem magníficas avenidas iluminadas, mas ela tem os becos sombrios, né? E que não são, assim, todo mundo sabe que tem, mas ninguém quer ver, né?
E até você ver que você é um grande mentiroso, que você é um grande farsante, que você é um grande desonesto consigo mesmo, né, que você se engana. Quando não é com os outros, né? A gente vai olhando primeiro para a gente e depois meio que pedindo desculpa para o mundo, porque a gente vive adormecido, né? Então a primeira coisa seria acordar para ver que estava dormindo. Uma vez acordado, o sujeito acorda meio atordoado, ele fica um pouco... nessa fase, muita gente viaja na maionese, quer ensinar também, e acha que já descobriu tudo, e também não há nenhuma garantia de que o indivíduo fique dentro do ensinamento, né? Não há nenhum castigo se sair ou entrar do ensinamento, ninguém se importa se você entra ou se você sai, isso é uma coisa pessoal. Para esse ensinamento existir, existem algumas condições básicas, tem que ter um lugar físico, então, em termos de dinheiro, assim, as pessoas têm que se cotizar para pagar uma casa, ou pagar uma chácara, ou, né, uma sala, nesse tipo. Mas nada disso é importante, senão que a vontade do indivíduo aprender. E dentro da escola que eu pertenço, só existe essa aprendizagem em grupo. Então, a vontade que a gente tem de se isolar, e de, tipo assim, ai, que maravilha. Você sozinho, você tem uma grande chance de se encontrar mais rápido. Mas se houver alguma briga de você com você mesmo, a situação é mais difícil. Porque você não tem... Porque você não tem onde jogar apoio. fora. Então, a situação de grupo é uma situação, né, de espelhamento. As pessoas são pessoas super comuns, tem pedreiros, advogados, carpinteiros, mecânicos, pessoas que trabalham em serviços domésticos, motoristas, né? Vocês leem os textos e discutem em grupo? Não. A gente lê os textos, se reúne uma ou duas vezes por semana para ouvir algumas melodias, né, que estão previamente gravadas, algumas respirações, super simples, nada que dá barato, e convive. A gente faz muito assim, a gente janta muito junto, a gente passeia muito junto, a gente tem um lugar para ficar junto e conversar sobre a vida, não sobre o sufismo, né? E não há uma técnica, né? Assim, não há aparentemente uma técnica. Nesse convívio, as dificuldades vão aparecendo e você vai tentando conseguir honestamente ver as suas dificuldades. A dos outros a gente vê rápido, né? Sujeito pretensioso, que megalomaníaco, que isso, que aquilo. A nossa a gente tem uma certa dificuldade. E algumas vezes a gente tem a bênção de algum amigo uma bênção muito doída, né? Tem alguém chegar para ti e falar algumas coisas, mas não é prerrogativa de ninguém do grupo ensinar ninguém. Uhum. E que livros vocês leem? Existem uns livros traduzidos, né, dos antigos mestres, um deles o Rumi, o outro Al-Ghazali, Hakim Sanai, são mestres que escreveram em 1100, em 1200. Existe uma editora que chama Editora Dervish, né, que edita esses livros, e outra editora é a Editora Attar, A-T-T-A-R. E esses livros, eles são traduções bem feitas, porque existe muita tradução mal feita, do persa, que foi para o francês, que foi para o português. Esses livros são melhores traduzidos, e são livros que não contêm manuais de vida, eles contêm histórias, alegorias, fábulas, histórias de algumas pessoas, né, que viveram. E existem os famosos livros do Nasruddin, que é um personagem mítico, sufi, né, que é um personagem, entre aspas, humorístico, que também é usado para mostrar a gente o quanto a gente é imbecil, né? Particularmente eu, não estou dizendo todos os seres humanos, né? Mas para dar uma ideia do tanto de estupidez que a gente faz, do tanto que a gente se complica na vida, né? E por que vocês usam música? Porque a música as músicas são músicas bonitas, né? Músicas suaves de se ouvir. E as letras são em português? Não tem letras. Só são melodias? São músicas, melodias, né? Melodias, às vezes a repetição de algum atributo divino, como aquele que perdoa, o misericordioso, fala às vezes em persa, às vezes em árabe, mas não tem uma letra, não tem um conteúdo, né, da letra. E essas músicas são
instrumentos assim que te põem numa situação de escutar, né? Você está ali parado, escutando. É uma coisa extremamente assim, cansativa, porque é a mesma música há 10 anos, então não tem as 10 mais do momento, né? Dentro da tradição, ninguém promete grandes emoções, né? O meu antigo professor, uma vez eu vi alguém falando com ele que foi no Tibete e que tinha aqueles monges levitando, né? E ele era muito bem-humorado e falou, bom, as moscas voam e nem por isso elas são tão espiritualmente iluminadas, né? Mas ele era um sujeito de muito bom humor e não existe esse culto ao fenômeno. O grande fenômeno é você conseguir passar pelo mundo de uma forma, na medida do possível, mais despercebível, né? Se fala muito, né, assim, ultimamente, sobre as histórias Sufi, né? Sobre os ensinamentos das histórias Sufi. Você podia comentar alguma pequena história para a gente? Bom, eu me recordo de uma desse Nasruddin, que ele um dia foi nomeado juiz de uma população, de uma aldeia, e chegou até ele então a questão, 2 homens se degladiando, brigando, e um deles expôs os seus motivos, que o sujeito tinha falado isso e aquilo da mulher dele, então contou toda a história e o juiz, o Nasruddin falou, não, você tem razão. Aí o outro então veio fazer a contraparte, contou toda a história do lado dele e ao terminar o Nasruddin falou, não, você tem razão. E aí o secretário dele meio que puxou e disse, doutor, não se pode dar razão às partes. Ele falou, você tem razão. Então a história Sufi, ela nunca tem muito... não tem muita coisa de racional, né? Ela geralmente te leva a um paradoxo, a uma situação de reflexão sobre as coisas, né? Todo mundo tem razão no mundo. Todo tempo? Todo mundo tem razão todo tempo no mundo. Se isso vale para alguma coisa, eu não sei, né? Que adianta ter razão? A gente troca um pouco a razão pela consciência, né? Se você tem consciência, você pode, de alguma forma, ser mais útil dentro do mundo. Tá? Bom, nosso tempo já vai se encerrando. Minha última pergunta para você. O sufismo pode ser praticado por qualquer pessoa? Requer uma preparação? E como as pessoas que assistiram ao nosso programa podem buscar esses conhecimentos, se vincularem a essas práticas? Bom, tem um jeito sufi de dizer assim, ninguém nunca procura o sufismo procura as pessoas, né? Então, é preciso muita calma nessa hora, que todo mundo que tiver afinidade com essa ideia, ela vai encontrar em algum lugar. Hoje, o que a gente tem para oferecer aqui em Brasília é leitura de livros só, né? Todas as quinta-feiras, ou quase todas as quinta-feiras, por volta de 6, 7 horas, a gente faz uma leitura de um livro, lancha alguma coisa junto, e as pessoas podem ler esses livros em casa, todo mundo sabe ler hoje, então vai lendo. E se durante um tempo, que não tem um tempo determinado, e não é um tempo curto, eu aviso, ela ainda insiste em querer conhecer mais alguma coisa, a gente convida para uma entrevista, para uma conversa mais pessoal. Isso não há nenhum compromisso do grupo de que tem que aceitar essa pessoa, tá? E parece uma coisa elitista, mas não é. É porque, às vezes, a pessoa não se dá conta que ela está procurando outra coisa, não é o sufismo, entende? E a gente tem cuidado de pôr a pessoa para dentro, não pelo grupo, porque o grupo funciona de qualquer jeito, mas porque para essa pessoa é importante que ela tenha uma oportunidade que ela possa aproveitar, né? Que ela possa se dar o direito de aprender alguma coisa. Então, as pessoas que necessitarem, nas quintas-feiras tem uma leitura, varia o local de um local para outro, né? Se alguém desejar, depois eu deixo um telefone de contato, tá? O grupo não é fechado às pessoas, mas também não é um grupo que venha, assim, fazer proselitismo e acha que vai salvar o mundo, nada. Nós estamos com 35 pessoas há mais ou menos 10 anos e está bem, está super bem, não tem problema, tá? Ok. Obrigada, doutor Paulo, por sua entrevista ao Roteiro Espiritualista. E nós convidamos você para o nosso próximo programa.
Obrigada.